Amém? Abacuque 3, verso 17 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Repita comigo: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Acho que deve ter um mês no máximo que eu preguei uma palavra em cima desse texto. Não sei se um mês, mas pouco tempo eu preguei uma palavra aqui na igreja em cima desse texto. E eu estava ontem orando, pedindo a Deus a palavra para ministrar agora pela manhã, e Deus me levou para esse texto. E eu fiquei questionando ao Senhor, dizendo: Senhor, mas eu preguei tem pouco tempo em cima desse texto. E Deus disse para mim: leia. E aí eu fui ler. E lendo, Ele trouxe algo novo para o meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, que talvez você já tenha observado, mas que o Espírito Santo me fez observar, é que esse texto aqui está falando de uma suposição. O texto está dizendo assim: ainda que. Às vezes a gente lê esse texto e a gente, sem querer, libera uma sentença sobre a nossa vida de que vai acontecer. E aí a gente começa a trabalhar, né, a ideia de como vamos nos comportar se acontecer. Ok, o texto nos mostra que devemos estar preparados para essa possibilidade. Mas às vezes a gente se prepara tanto que a gente coloca essa possibilidade como algo certo de que vai acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. E aí, sem querer, a gente começa a trabalhar no nosso coração uma perspectiva um pouco distorcida. Eu já falei aqui diversas vezes que durante um bom tempo a igreja evangélica confundiu um pouco humildade com miséria. Durante um bom tempo as pessoas achavam que só podia ser abençoado quem fosse miserável, quem fosse pobre. Porque se alguém fosse rico, se alguém tivesse uma casa bacana, se alguém tivesse um carro bacana, essa pessoa então era vaidosa, ela era mundana, ela era carnal, ela era materialista. E a Bíblia não nos ensina isso, são coisas totalmente distintas. Eu posso ter muitas posses sem perder a minha humildade. Eu posso ser bem-sucedido em muitas frentes, continuando a depender do Senhor, entendendo que o que eu tenho, eu só tenho por conta da misericórdia de Deus. Você entende que às vezes uma palavra, ela gera em nós uma distorção na perspectiva, na visão. Também já falei aqui, quando falávamos há um tempo atrás sobre um profeta, sobre alguém com autoridade e investidura para liberar uma palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente sempre pensava em alguém miserável, em alguém pobre, né? Profeta bom tinha que morar longe, tinha que morar, né, numa casa caindo aos pedaços. Eu me lembro, sabe, na minha adolescência, eu ouvia muito isso: vamos na casa da profeta fulana, vamos na casa do profeta fulano. E aí quando, né, eu ouvia falar quem era a profeta, a profetisa, né, quem era o profeta, sempre era alguém já avançado em idade, sempre era alguém que morava muito longe, sempre era alguém, sabe, que passava determinadas dificuldades financeiras. Raramente, né, quer dizer, eu não me lembro na minha infância ou adolescência de alguém citar um profeta que morava na Zona Sul, que morava na Barra,
Raramente, a gente ouvia falar de um profeta que tinha um carro. E eu acho que isso é uma perspectiva distorcida. Eu entendo a necessidade da humildade, eu entendo a necessidade do desapego às coisas naturais, eu entendo a necessidade da dependência de Deus, mas ainda assim, para mim, isso não significa ser miserável. Não sei se você pensa diferente, mas quando eu analiso o que de fato é exigido de um profeta ao longo da palavra do Senhor, eu não vejo a necessidade desse profeta ser alguém miserável. E quando eu leio esse texto aqui, pelo menos de ontem para hoje, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, mudando um pouco uma perspectiva distorcida. Porque a gente fala, todavia me alegrarei no Senhor. Está certo, precisamos ter um posicionamento firme na escassez, na dificuldade, na luta. Mas a gente já fala esse todavia decretando essa dificuldade, decretando essa luta, decretando esse problema. E aí sonhos começam a ser milindrados dentro de nós. Projetos que talvez desenvolveríamos, porque a gente lê aqui, não dá, porque a figueira não vai florescer. Não dá, porque não vai ter fruto na videira. Não dá, porque o produto da oliveira vai me decepcionar. O texto diz, ainda que. Olha para o teu irmão e diga assim, pode ser que aconteça. Diga para o teu irmão, e se acontecer, nós vamos nos alegrar no Senhor. Mas escute, pode ser que aconteça. Isso não significa que vai acontecer. Diga para o teu irmão, porque eu desejo para a tua vida que sempre tenha fruto. Eu não posso, irmãos, acordar e olhar para o meu dia e sem querer, sabe, é muito sucinto, é uma linha tênue. Eu não posso acordar para o meu dia e declarar que vai ser ruim. Não, se for ruim, eu vou me alegrar, mas não é isso que eu declaro que vai ser bom. Olha para o teu irmão e diga, a tua semana vai ser extraordinária. A gente pode declarar isso. A gente pode declarar, porque senão a gente vai se fechando num casulo religioso, e aí parece que não podemos prosperar. Sabe, eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo renovou no meu coração já um sentimento que eu carrego, e me deu uma ordem para compartilhar com você. Não tenha vergonha de prosperar, porque tem gente que tem vergonha de prosperar por causa da família. Porque vai pegar mal. Não, você trabalha, você estuda, você acorda cedo, você não tem problema nenhum em sair tarde do trabalho. A prosperidade é algo compatível com a tua disponibilidade. Mas tem gente, não posso, porque senão vão achar que eu sou arrogante, vão achar que eu sou metido. Presta atenção, não são as tuas posses que determinam se você é arrogante ou não. O que pode determinar se você é arrogante ou não, é como você trata as pessoas. É o que essas posses fazem com você. Mas ter não te torna arrogante. Olha para o teu irmão e diga assim, em nome de Jesus você vai ter, e vai ter muito. Escute, eu não estou aqui pregando a doutrina da prosperidade não, porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições virão. Mas o mesmo Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Oh meu Deus, o Deus de Isaac é o nosso Deus, o Deus que fez Isaac prosperar na terra dos filisteus, prospera também a tua vida. Esse texto mexe comigo. A Bíblia diz, Gênesis 26, que para cada uma semente de Isaac, Deus fez ele colher 100 sementes. Se você ganha 1000, Deus pode fazer você ganhar 100.000. Não, pastor, presta atenção, irmãos, a nossa mente às vezes ela é tão cauterizada que quando alguém prega e diz assim, em nome de Jesus você vai ganhar 100.000, aí você,
mil tá bom, pastor. 5 mil tá bom, pastor. Tá além. 10 mil, meu Deus do céu. Eu não estou falando se tá bom ou se não tá bom. Porque todavia, nós nos alegraremos no Senhor. A questão não é se tá bom, é se Deus pode ou não pode. E eu quero dizer para você, Ele pode, irmão. Ele pode. Ele pode. E a gente, porque Ele pode, a gente pode sonhar. O que não dá, eu estava, agora mesmo, estava ali no gabinete atendendo uma família, eles vão entrar para a igreja no domingo que vem, e aí, o filho, uma máscara do Flamengo, lógico, ganhou ontem, é mole, uma máscara. Não, mas aí, papo vai, papo vem, eu falando sobre estudo, tem que estudar, que não sei o quê, aquela coisa toda. Se dedicar, papai, eu falei, porque porque nem todo mundo nasce com o talento do Neymar. Eu não sabia, não tinha conversado nada com o pai nem com a mãe, mas eu tenho 2 filhos adolescentes. Se você perguntar entre 10 crianças o que elas querem ser, elas vão dizer jogador de futebol, porque parece que é a maneira mais rápida de se ganhar dinheiro e ir se divertindo ainda. Eu estava conversando, eu estava falando assim, o problema não é sonhar, você pode sonhar, agora você só precisa ter bom senso para perceber quando Deus está no sonho e quando Deus não está no sonho. Para jogador de futebol é muito fácil, irmão, é muito fácil. Jogou a bola, tu matou ela direito, opa, agora bateu na canela, não, Deus não está nisso não, esquece. Existem algumas coisas que é fácil você detectar. Sonhar não é o problema. O problema é insistir com algo que você já percebe que Deus não está. Agora, em contrapartida, tem gente que não se permite sonhar, porque a figueira vai dar ruim, não, porque a oliveira vai dar problema, não, porque não vai dar. E não é assim, é ainda que, se acontecer, nós estamos preparados. Se acontecer, nós nos alegraremos no Senhor. Mas Paulo não diz assim, eu aprendi a viver contente na escassez. Ele não fala isso, porque isso aí é quem aceita a miséria. Eu aprendi a viver com tá tranquilo. Não, Deus não quer pessoas medíocres. Deus não quer pessoas medíocres profissionalmente falando. Deus não quer casamentos medíocres. Deus não quer ministérios medíocres. Eu não vejo Deus combatendo o crescimento. Não. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o limite? Tem limite. Vai, deixa, abre a tua boca e eu cá encherei. Quem trabalha com limite somos nós. Quem trabalha com limite é o diabo. Então, sabe, são pessoas que ficam colocando o poder de Deus dentro de uma caixinha, mas hoje nós vamos abrir um pouquinho, vamos expandir um pouquinho. A Bíblia fala, pega o toldo, pega a estaca que prende a tua tenda e alarga ela, porque transbordarás. Você recebe essa palavra? Será que hoje você pode sair daqui com essa predisposição de alargar tendas? Também já contei esse testemunho aqui. Uma vez eu estava ministrando em Fortaleza. Aliás, foi a primeira vez que a gente ministrou em Fortaleza, anos atrás. Nós fomos visitar uma rádio chamada Rádio Logos, de Fortaleza. E aí, na programação da rádio, lá na hora que a gente estava lá na rádio, falaram assim, a dona dessa rádio é a comunidade Logos. E o pastor Everaldo, ele tem um culto hoje à noite, vocês não querem ministrar lá hoje à noite? Então, eu falei, mas tem problema a gente chegar assim? Não, podem ministrar lá, sem problema algum e tal. Então, vamos. Aí chegamos lá e tal, não sei o quê, me apresentaram o pastor Everaldo, ele veio, um prazer, pastor Samuel, pastora Denise e tal, fiquem à vontade, eu vou fazer a ministração aqui, da abertura do culto, que não sei o que, papai, chamo vocês cantam, acho que 2 canções e tal, tá bom. E aí ele foi e chamou a gente para cantar, e como a gente estava lá para divulgar, a gente não estava com banda, a gente estava lá para fazer trabalhos em rádio, então nós tínhamos um CD de playback, e aí nós entregamos o CD de playback, o CD não leu de jeito nenhum, botou lá no som, o CD não lia, não saía a música, falei, meu Deus do céu, e a gente já nervoso, que não sei o que e tal, papapá. Aí o pastor virou e falou assim, você é pastor, não é? Falei, sou. O CD não está lendo? Então prega. Aí eu, amém. E eu preguei. E Deus começou a visitar a igreja, e foi algo tremendo, tal, até que no final Deus me deu uma visão.
e Deus me mostrou 4 anjos. Eu olhava assim para a igreja, como eu estou olhando aqui para Nova Jerusalém, e Deus me mostrou um anjo voando lá para a ponta do lado direito, depois um anjo voando lá para a ponta do lado esquerdo. Deus me mostrou um anjo aqui nessa ponta aqui, Deus me mostrou um anjo lá na outra ponta. E eu fiquei olhando para aquilo, Deus me mostrando, e deixa estar que eu já tinha ministrado, já tinha pregado, e eu falei, ó, pessoas estão precisando de uma renovação de forças nessa noite. Eu preguei sobre Davi, sobre a unção de Deus sobre Davi. Falei, pessoas que estão precisando da renovação dessa unção, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E a turma lá, a banda lá, sabia a canção Tua Unção, nossa e tal, eles estavam cantando a música Tua Unção, Denise ministrando com a banda, eu chamando o pessoal para frente, e o primeiro a vir na frente foi o pastor. O pastor veio na frente, dobrou o joelho. Quando o pastor veio na frente, dobrou o joelho, começou a chorar, levantou um monte de outros pastores e cercou o pastor. E eu sem entender nada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu estou olhando aqui, vendo o pastor aqui chorando, com outros pastores abraçando o pastor, chorando ele, humanamente falando, e espiritualmente eu estou vendo um anjo lá, um anjo ali, outro anjo aqui, outro anjo aqui. E aí daqui a pouco Deus me mostrou aqueles anjos arrancando as estacas. Existiam estacas, canto da igreja, nos cantos, e os anjos começaram a arrancar. E aí o Espírito Santo deu uma ordem para esses anjos, eles começaram a voar. E eles iam voando em direção contrária. E eu olhava, e eu não conseguia ver mais os anjos. Sabe quando a pessoa vai ficando pequena, eles estavam voando, levando as estacas da igreja, indo embora. E eu olhava aqui e não conseguia mais ver. E eu nem precisava que Deus falasse nada, porque para mim estava muito claro. Mas Deus ainda falou assim, essa igreja vai crescer muito. Eu fui, ministrei a palavra para o pastor, acabei a minha parte, dei para ele, ele pegou o microfone e ele disse assim, os meus pastores sabem o que a gente está passando. Os amigos próximos sabem o que a gente está passando. E aí ele contou a história da comunidade, de como tinha começado aquela igreja, do que Deus tinha feito na vida daquela igreja, até que ele chegou no momento em que a igreja estava com uma dívida enorme, não estava conseguindo pagar a rádio, e ele naquele dia tinha feito uma reunião com os obreiros todos, dizendo que ia entregar tudo. Vamos entregar a rádio, vamos entregar tudo. Vamos ir para um lugar menor. Irmãos, depois daquela nossa ida para Fortaleza, a gente foi dezenas de vezes a Fortaleza para ministrar. E não tinha como, eu fui ministrar na igreja do pastor Paulo Maurício, de alguma maneira o pastor Everaldo ficava sabendo, a gente tinha que ir lá no pastor Everaldo também. Fui ministrar no Espaço Canaã, que é uma igreja, a sede da Assembleia de Deus em Fortaleza, que é uma igreja para 14 mil pessoas, é um tipo Maracanãzinho, um estádio, um negócio gigantesco. O pastor Everaldo sabia, puxava a gente. E não teve uma vez que eu voltei a Fortaleza que a igreja estava do mesmo jeito. Hoje, você já vai aplaudir ao Senhor, mas hoje eles têm megas igrejas espalhadas por Fortaleza. Não é só a sede, não. Eles têm megas igrejas. Teve uma vez que, inclusive, a gente foi para passear em Fortaleza, a gente ficou quietinho, não falou para ninguém. Só que a gente foi, deu um mole, a gente tirou uma foto num parque aquático que tem lá de Fortaleza. Eu e as crianças. Quando a gente tirou, aí a pastora Ilma, que é a esposa do pastor Everaldo, ligou, quer dizer que vocês estão aqui, que não sei o que e tal. Não, pastor, a gente quer encontrar vocês, nós vamos ver vocês e tal, mas a gente só quer ir para receber e tal. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão hospedados aí perto do parque, eu vou levar vocês para Logos Sul, porque a Logos, que era outra, que a gente costumava ir, é mais distante. Falei, não tem problema nenhum. Quando a gente chegou na Logos Sul, pensa numa igreja gigantesca, irmãos. A igreja cheia, muito maior do que a outra que a gente tinha ido. Eu falei, pastor, o que está vendo aqui? Ela falou assim, isso era uma casa de forró que a gente comprou. Sabe, eles estão comprando tudo, irmão. É casa de show, é casa de samba, casa de forró, que não sei o que. Eles chegam, não, a gente quer comprar, quer falar com... E aí, de repente, no sábado tinha uma placa, forró, não sei o que lá. No outro está lá, Comunidade Logos. Eles têm rádio, eles têm programa de TV, a mídia deles, sabe, a rádio principal hoje de Fortaleza, se você perguntar e tal, é a Rádio Logos, que é a rádio da igreja do pastor Everaldo e da pastora Ilma.
E até profissionalmente falando, ele falou assim, quando esses anjos pegaram as estacas e levaram, não levaram só as estacas da igreja não, até a nossa vida profissional também, porque ele sempre foi um empreendedor. Deus operou na vida deles de uma maneira tão tremenda, que eles tinham um negócio de funerária, e aí foi abrindo que não sei o que, de funerária, aí fizeram farmácia, eles tinham uma rede de farmácia. Da última vez que eu estive lá, eles estavam negociando para comprar um cemitério. Eu falei, o senhor faz tudo, né? A pessoa entra doente, o senhor ora. Se Deus não curar, o senhor dá remédio. Se não curar, morre, o senhor faz o funeral. E ainda tem o enterro, e o senhor vai lá e ainda faz, abençoa a alma. Presta atenção. Ainda que aconteça, você vai se alegrar. Mas a tua visão, ela não pode decretar isso o tempo inteiro, de que você vai viver um tempo de escassez, porque nós servimos a um Deus de multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão, as tuas estacas também serão arrancadas. Deus também vai alargar a tua tenda. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é fiel. Uma palavra, irmão, uma palavra, se Deus liberar uma palavra, de hoje para amanhã a tua vida financeira dá uma guinada. Se Deus liberar uma palavra, essa semana Ele coloca uma ideia, uma ligação, um telefonema, e de repente aquilo que está no conta-gotas vai começar a jorrar no meio do deserto. E aí quando você vai dissecar o texto, primeiro você entende, eu não posso ler esse texto decretando uma sentença de escassez, não. Esse texto, né, é uma suposição, está dizendo, se acontecer eu não vou me perder, mas não significa que vai acontecer. E aí quando você pergunta, o que pode acontecer, né? Qual é essa suposição? Eu quero começar com você de trás para frente no texto, porque o Espírito Santo foi falando assim ao meu coração. Diz assim: e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Note, eu falei, campos não produzam mantimento, ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Eu deixei as árvores de fora, a gente já vai nas árvores. Mas, disso aqui que eu citei, campos sem mantimento, né, ovelhas arrebatadas e currais vazios, sem gado, a gente está falando de quê, irmãos? Nós estamos falando de comer e vestir. Mantimento, a gente está falando de comida. Gado nos currais, a gente está falando de comida, a gente está falando de bebida, a gente está falando de leite. E quando fala de ovelhas, a gente está falando de vestimenta. As ovelhas, elas, sobretudo, eu não sei, hoje em dia tem gente que come ovelha, né? Come carneiro, carne de carneiro e tal. Eu não sei se era, eu sei que tinha um cordeiro e tal, mas sobretudo as ovelhas, elas eram criadas para darem a lã, para que eles pudessem se vestir. Era um investimento para que eles tivessem roupas. E aí, quando eu falo de comer e vestir, para mim, imediatamente me vem um texto. Na sua mente vem algum texto também? Qual é o texto que vem na sua mente? Quando fala assim, não se preocupem quanto ao comer, beber e vestir. Qual é o texto? Qual é a referência? Evangelho de Mateus capítulo 6. Vamos para o texto? Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, contudo, ou com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Escute, presta atenção. O texto do Evangelho de Mateus diz que eu não devo me preocupar com comida, bebida ou roupa. Por quê, pastor? Porque Deus proverá. Presta atenção como a gente condiciona a nossa perspectiva. A gente lê rápido e a gente leva a nossa visão por um caminho distorcido. Porque quando a gente lê Abacuque 3, normalmente a gente decreta que vai faltar. Mas aí eu leio Mateus 6 e diz que não vai faltar. Ué, como assim? Escute, pode dar problema na produção, mas não vai dar problema no produto. Eu não sei se você entendeu, mas diz para o seu irmão assim: a firma pode fechar, mas o que você precisa vai chegar na tua casa. Mas da onde vem, pastor? Eleva os meus olhos para os montes. Oh, meu Deus, é como se o texto estivesse dizendo assim: o supermercado pode até fechar, o açougue pode falir, mas olha para as aves dos céus, que não entram na fila do supermercado, que não ficam no balcão do açougue, falta comida para elas. Oh, meu Deus. A tua dependência de uma estrutura humana vai ser destruída hoje pela fé que começa a aquecer dentro do teu coração. A produção pode até ser falha, mas o produto vai chegar na tua mão, porque Ele é o principal produto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada, nada, nada. Eu estou falando hoje da suficiência de Deus. Eu estou falando da suficiência de Deus que não depende da estrutura. Pastor, ora por mim, a situação está difícil porque eu não estou conseguindo entrar na faculdade. Pastor, ora por mim, está difícil, fui mandado embora do emprego. Pastor, ora por mim porque eu estou com dificuldade de crédito na praça, porque meu nome está com uma restrição. Sabe, são situações que a gente deve orar e tomara que isso não aconteça. Só que mesmo que isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o que eu preciso, Ele vai prover. Eu posso estar caminhando pelo deserto, estou com calor, Deus coloca uma nuvem fazendo sombra. Eu estou com frio, Ele faz uma coluna de fogo me aquecer. Eu estou com fome, Ele manda um maná do céu. Eu estou com sede, Ele faz a rocha jorrar água. Mas o que eu preciso, Deus libera todo dia para mim. Por isso que eu posso me alegrar. Por isso que eu posso me alegrar. Eu estava meditando, olha o que diz 1 Reis capítulo 17, verso 3, fala assim: retira-te daqui, Deus falando com Elias, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Irmãos, a Bíblia diz que eles levavam comida de manhã e de noite para Elias. Você conhece alguma história parecida? Meu pai, você já leu no National Geographic, é assim que fala? Você já viu a Animal Planet, algum estudo de corvos que são domesticados e que levam comida para as pessoas de manhã e de noite? Mas se Deus der uma ordem,
Se Deus der uma ordem, o iFood vai bater lá na porta da tua casa. É uma entrega debaixo de uma ordem de Deus. Vai lá e entrega para Ele, de manhã e de noite. Aí a bebida vinha do ribeiro. E aí alguém vai dizer assim, sabe? Porque tem sempre um pessimista, sabe? Tem sempre aquele, ainda que a figueira não floresça, que gosta de liberar uma sentença. Aí ele vai dizer assim, pastor, mas o ribeiro secou. Secou sim. E aí você acha que Deus parou de trabalhar? Não. O texto diz assim, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Se uma porta se fecha aqui... Continua. Eu preciso aprender. Deus. Se não tiver ribeiro, se não tiver corvo, Deus vai levantar uma viúva que não tem nem direito o que comer, não tem nem direito para ela e para o filho dela, mas Deus vai levantar ela, e ela cheia de ousadia, vai dizer, não tem problema, o Senhor está me mandando, debaixo da sua ordem, antes de dar alimento para o meu filho, antes de eu comer, eu vou separar e vou fazer para o Senhor. E aí quando ela faz, ela recebe uma palavra profética, não vai faltar farinha na tua botija, porque alguém que é levantado por Deus para te abençoar e para te sustentar, não percebe, mas antes de tudo está sendo abençoada pelo Eterno. Deus vai levantar pessoas para liberar sobre a tua vida a provisão, porque Ele jamais vai deixar faltar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta recursos de lugares improváveis. Da onde você menos espera, Deus levanta recursos. Agora, eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas vou seguir aqui. Abacuque fala dos animais do campo, né, do gado, dentro dos currais, das ovelhas que foram arrebatadas. Ele fala dos campos que não tem mais mantimento, mas ele fala de 3 árvores, que são as 3 árvores principais de Israel. Eu ouso dizer que são árvores oficiais em Israel. Quando você visita Israel, é natural o guia te apresentar uma figueira, uma oliveira e uma videira. É normal. Então, Abacuque, ele está falando assim, se faltar esse tripé, se faltar essa estrutura, você vai continuar crente. Você vai continuar adorando ao Senhor. Você vai continuar confiando. E aí, só para você entender, primeira árvore que ele fala é a figueira. Ainda que a figueira não floresça. E eu não vou nem entrar nesse mérito, isso é mensagem para um outro dia, mas você já viu a flor da figueira? Alguém já viu a flor da figueira? Vou reformular a pergunta. Alguém já comeu figo? Já? Então tu viu a flor da figueira. Porque para você ver a flor da figueira, você tem que comer o figo. Como assim, pastor? Não estou entendendo. É porque a flor da figueira dá dentro do fruto. Vai estudar, isso é mensagem para outro dia. Não vou entrar nesse mérito não. Mas o texto diz assim, ainda que a figueira não floresça. A figueira, ela produz o quê? Ela produz figo. Depois em casa você lê 2 Reis, capítulo 20. Mas eu vou te contextualizar. História do rei Ezequias, certo? Um profeta do Senhor vai até o palácio para liberar uma sentença sobre Ezequias. Estamos falando de quem? Isaías. Eu vou ficar toda hora te puxando, tá, irmão? Isaías vai ao palácio. E o que ele fala para Ezequias? Hein? Diz assim, arruma a sua casa, porque você vai morrer. A Bíblia diz que
Isaías, ele pega aquela granada, ele tira o pino, joga lá dentro e vai embora. Certo? Ezequias vira o rosto para a parede e começa a orar. E ele diz: Senhor, eu tenho feito aquilo que te agrada, Senhor. Por favor, olha para mim, Senhor. E Isaías, como eu disse, ele joga a granada e vai embora. Quando ele está no pátio, já para ir embora, Deus diz para ele assim: Isaías, volta lá e muda a sentença. E diz para ele que eu vou acrescentar anos na vida dele. Isaías volta e diz: Deus vai te acrescentar alguns anos, e ele ainda vai te dar a oportunidade de vencer Senaqueribe e o exército inimigo. Coisa linda de Deus. E aí diz a Bíblia que Isaías profetiza para Ezequias e fala assim: em alguns dias você estará dentro do templo para adorar o Senhor. Alguém lembra aqui quantos dias? 3 dias. Em 3 dias você estará adorando ao Senhor. Aí ele ainda faz uma pergunta, ele diz assim: mas eu preciso de um sinal e tal, como é que eu tenho certeza que eu vou estar em 3 dias lá? E aí, isso é lindo também, a mensagem para outro dia, mas Isaías fala assim: sabe o relógio do sol do rei? Né? Porque existiam degraus, e aí, de acordo com o movimento do sol, os degraus iam dando o horário. Você pode escolher um sinal. Você quer que, de repente, esse relógio corra ou retroceda? E aí ele diz: eu quero que ele retroceda. Então tá bom, vai ser feito assim. Foi o sinal. Então 3 dias eu vou estar lá. Só que eu quero te chamar a atenção para um fato que faz toda a diferença para a mensagem dessa manhã. 3 dias você vai estar no templo, o Senhor está te curando. Mas além disso, Isaías deu mais uma ordem. Segundo Reis 20. Mais uma ordem. A ordem foi assim: passem uma pasta de figo nas chagas dele. Ou seja, é óbvio que tem revelação, é óbvio que tem o poder de Deus, mas tem também o uso da medicina. A gente vê isso no nosso dia, né? Quantas vezes uma pessoa entra no gabinete, chega num culto, me procura o pastor Manuel, o senhor pode orar por mim e tal, e Deus revela e tal, bum, e a pessoa sai de lá curada. Mas quantas vezes a palavra é a seguinte: não, vai lá no médico, que não sei o que, Deus vai usar o médico, e a gente já ora: Senhor, nós colocamos o centro cirúrgico em tuas mãos, colocamos os equipamentos, que não sei o que, papapá. Quantas pessoas aqui já foram curadas pelo poder de Deus, mas se submetendo a um tratamento médico aí? Levanta a mão. Vários. Debaixo de uma palavra profética, de uma palavra do líder. Vai lá e se submeta, porque Deus vai com você e Deus vai te abençoar. Então, o texto aqui de 2 Reis 20 nos mostra o figo como um remédio. Como um remédio. Eu estava lendo a passagem de Abacuque ontem, e o Espírito Santo ministrou o meu coração: ainda que falte o remédio. Opa! E aí, falando nesse tripé, falando numa base, falando num sustento para a sociedade, como seria vivermos sem remédio? Hein, pastor? Doutor Aldemar? Imagina, acabou o remédio. Os laboratórios se fecharam. Aqueles que têm remédio controlado, glicose, problemas de colesterol, problemas sérios de pressão, coração, tal, que não sei o que, não tem remédio. Imagina, não ia ser pior do que Covid? Ia ter gente morrendo de coração, ia ter gente morrendo de colesterol, de tudo. Acabou, não tem remédio. Ia ter todo mundo explodindo na rua de enxaqueca, de dor de cabeça, um espirrando em cima do outro, porque não ia ter mais antigripal. Acabou. Fechou. Pega a inteligência toda do homem, a inteligência que Deus deu ao homem para produzir esses remédios, as vitaminas, pega tudo isso e joga no lixo. É como se viesse uma ordem de um ditador dizendo: nenhum laboratório vai funcionar mais, acabou, não tem mais nada. E Covid, acabou, não tem mais cura para a Covid, não tem. Não tem vacina, os laboratórios fecharam. Os hospitais fecharam. O texto diz isso: ainda que não tenha mais o figo.
ainda que não tenha mais a vacina, ainda que não tenha mais os remédios. Aí Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque pode faltar o laboratório, pode faltar o remédio, pode faltar o laboratório que produz a vacina, mas jamais vai faltar a cura. Se você tivesse entendido, você ia dar um glória a Deus mais alto e aplaudir mais forte ao Senhor, porque pode faltar o laboratório, pode faltar Coronavac, pode faltar Pfizer, pode faltar qualquer tipo, mas não vai faltar aquele que cura. Jeová Rafa, oh meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o princípio e o fim, Alfa e Ômega, não há variação. Um dos atributos pessoais de Deus é imutabilidade, Ele não muda. Estamos na Segunda Guerra Mundial, Ele continua o mesmo. Estamos no holocausto dos judeus, Ele continua o mesmo. Estamos na pandemia do coronavírus, Ele continua o mesmo. É porque a gente para de se escorar no produto e a gente começa a se escorar na fonte. Coloca para mim no telão aí, Êxodo capítulo 15, verso 26. Mas antes fala aí para o seu irmão aí, diga para ele assim: a cura jamais vai faltar. Se Ele é a cura, não vai faltar a cura. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele está acima do remédio, Ele está acima da medicina, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Eu acho que é minha mãe que gosta muito do Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Coloca aí para mim aí, oh meu Deus. Coloca aí o Salmo 103 aí. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara. Olha para o teu irmão e diga: Cristo é a tua cura. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque pode faltar a farmácia, mas tem cura, pode faltar o hospital, mas tem cura, pode faltar remédio, mas tem cura. Às vezes Deus quebra estruturas humanas para nós entendermos a estrutura que é o Senhor na nossa vida. Eu citei aqui o Salmo 23, né, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu gosto muito de falar da versão grega, né, que diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não diz nada me faltará, diz Ele, o Senhor não me faltará, porque Ele é tudo, porque Ele é suficiente. Aí Abacuque continua, depois dele falar da figueira, ele diz: nem haja fruto na vide. A vide dá a uva, e a uva dá o vinho, suco da uva. E quando a gente pensa em vinho, quando a gente pensa no suco da uva, nós pensamos em alegria. A Bíblia toda aponta o vinho como fonte de alegria, e por vários aspectos. Eu posso citar o fato do vinho ser medicinal também. A Bíblia fala que Timóteo sofria de problemas no estômago, e Paulo escreve a Timóteo, dá uma ordem: beba água, mas beba também um pouco de vinho,
por conta dos teus problemas de saúde, seus problemas no estômago. Então o vinho, ele era também usado como remédio. O vinho, ele era alegria, e aí Paulo fala sobre isso: não vos embriagueis com vinho, porque causa contenda. E aí a gente está falando do vinho fermentado, né? Que é aquele alcoólico e tal, e que não deixa de produzir uma alegria, mas o próprio apóstolo Paulo diz: olha, ela é passageira. É uma alegria que tem hora para começar e hora para terminar. Você já viu o bêbado? Todo bêbado é alegre, raramente o bêbado é triste. Normalmente quando o bêbado está triste é porque ele foi, sei lá, traído por uma mulher, né? Ele está, né, na sarjeta, aí ele extravasa na tristeza. Mas normalmente o bêbado é feliz, ele é alegre, né? Só que tem hora para começar e tem hora para acabar, né? O bêbado, ele é a pessoa mais sincera, ele fala tudo, ele solta tudo, ele, né? Sabe? É realmente. Alguém de repente, o pastor está falando, ele sabe, não sei, nunca fiquei bêbado, não. Mas pelo que a gente vê, sabe? A gente vê. Mas é passageiro. E Paulo, ele fala sobre isso: enchei-vos do Espírito, porque é uma alegria que dura. E quando a gente está falando quando a gente fala de um vinho que não é fermentado, a gente também fala de um vinho que é motivo de alegria, porque era a bebida principal em qualquer confraternização. A principal celebração deixada por Cristo para nós é a ceia, e ele usa o vinho. E é óbvio que Jesus usava o vinho sem fermento, era o suco da uva. Imagina alguém dizendo assim: mas não, vinho é pecado. A gente diz: irmão, não é bom beber não, né? O Paulo diz que não é para a gente se embriagar, que não sei o quê. Mas Jesus bebeu? Não, Jesus não bebeu esse vinho aí. Jesus bebeu o suco da uva. Pastor, mas como é que o senhor pode provar que o suco lá de Jesus, o vinho de Jesus não era fermentado? O pão era sem fermento. A Bíblia diz: era a festa dos pães asmos, sem fermento. E o fermento, qual era o significado do fermento? Era um mundo, né? Era a influência mundana. Então, se o pão não tinha fermento, como é que ia ter um vinho fermentado, gente? Então era tudo puro, do jeito que vinha. Era algo, um alimento sem influência, sem uma carga de fora para dentro. Mas não deixa de ser um sinônimo de alegria, sabe? Né? Guardando as devidas proporções, vou fazer uma comparação esdrúxula, mas sabe quando está aquele calor terrível e tal, não sei o que e tal, e alguém te convida para comer um churrasco, e tu vai comer um churrasco e tal, e aí de repente vem um outro com aquela Coca-Cola, meu pai usava esse termo, né? Estupidamente gelada, né? Mesmo quem não gosta muito vai, porque é estranho, né? Vai um churrasco, não, eu quero um suco, churrasco com suco, né? De repente tem alguém aqui que está ali, né? O Jonício, que é do sul, o homem do churrasco, combina, não, né? Um negócio, sei lá, eu acho esquisito. Mas pensa numa bebida que era popular, que todo mundo gostava, sinônimo de alegria. Aí Abacuque diz assim: e se o vinho acabar? E se não tiver mais vinho? Todavia eu me alegrarei no Senhor. E aqui é uma aplicação imediata, irmãos. Olha para o teu irmão e diga assim: quem é que precisa de vinho se tem o Senhor? Eu estou falando, né, de um churrasco com Coca-Cola, mas quando você tem Deus, pode ser com água, irmão. E pode nem ser churrasco, irmão. Pode ser um bife a cavalo. E pode nem ser bife, pode ser um arroz, feijão e ovo. Porque a gente não precisa dessas coisas mundanas, carnais. A gente não precisa mais desse apoio. Deus, Ele tem nos libertado disso, porque Ele é plenitude para a nossa vida. Ele é a nossa alegria. Quantos podem bater no peito e dizer: Deus é a minha alegria? Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É uma força inexplicável, é algo que vem de dentro para fora, que transborda. João escreve dizendo: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É disso que eu estou falando. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 dizendo: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a
a vossa moderação, vosso equilíbrio conhecido diante de todos os homens, porque perto está o Senhor, e não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo apresenteis as vossas orações e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é alegria. Quando, as fontes humanas de alegria se fecham, todavia, nós continuamos felizes, porque a fonte eterna não fecha. Não é o que eu desejo para a tua vida, mas a Bíblia diz isso: pode o meu pai ou a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. A confusão, ela é tão grande, que aí o camarada está bem aqui, levantando a mão, adorando ao Senhor, porque a namorada dele está do lado dele, de repente a namorada termina com ele, ele se distancia de Deus. Aí eu fico perguntando, o que Deus tem a ver com isso? Né? Se for então para fazer o curso de noivos, de casado para sempre, tal, para dar uma cavucada, para saber, aí, às vezes o motivo é, sabe, uma briguinha, uma discussão, que não sei o que, um problema e tal, não tem nada a ver com Deus. Mas para ele só tem uma fonte de alegria, a namorada. Para ela só tem uma fonte de alegria, o marido. Ninguém está aqui dizendo que teu casamento vai terminar, mas se houver qualquer tipo de desilusão sentimental, todavia a fonte de alegria, a fonte celestial vai permanecer na tua vida. Meu Deus, hoje eu vou pedir ao Senhor para você sair daqui transbordando de alegria, para você sair com o seu coração feliz na presença do Senhor. Quantos querem viver essa alegria que vem do Senhor aí? Digam amém. Deus produz isso, vem do alto, irmão, vem do alto. Aí eu fecho com Abacuque dizendo: e ainda que decepcione o produto da oliveira. O que a oliveira dá? Oliveira dá um negocinho que eu não gosto de comer, meu Deus do céu. Azeitona, troço ruim. Tem gente que ama azeitona, né? Gosta de azeitona, tu? Denise gosta de azeitona também. Não gosta de azeitona. Azeitona. E a azeitona produz o quê? Você prensa a azeitona e ela dá o óleo, ela dá o azeite. E quando a gente fala de azeite na Bíblia, a gente está falando de unção. O que Abacuque está escrevendo é o seguinte: ele está dizendo assim, ainda que a unção decepcione. Estreitou, né? Mas a unção decepciona onde? Aonde que a unção decepciona? Lembra que eu disse que são 3 árvores de Israel? Estamos falando de árvores históricas, tradicionais. Nós estamos falando de um tripé, nós estamos falando de uma estrutura da nação. Abacuque está dizendo assim: ainda que a Israel de Deus produza um azeite decepcionante. E quando você vai para a história, fica muito claro. O que Abacuque está falando não é louco não, irmãos. Porque quando tu vai para a história, você ouve a Bíblia dizendo que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando você vai para a história, você vê que Jesus, ele morre pregado numa cruz com uma placa, o chamando de rei dos judeus, colocada pelos judeus. É óbvio que existe o Império Romano, existe uma série de desdobramentos, mas o cerne da questão é que Jesus veio para os judeus, mas poucos de fato o ouviram. Quando o Império Romano oferece, dá uma opção, é o seguinte, época da Páscoa, é tradição, tenho aqui Jesus, que vocês querem condenar, e eu tenho aqui Barrabás. Escolham.
O império tinha certeza absoluta que o povo escolheria a libertação de Jesus, porque afinal, Barrabás era um assassino sanguinário. Só que na cabeça deles, Barrabás assassinava, matava, porque Barrabás, ele batia de frente com os cobradores de impostos, ele batia de frente com o Império Romano, e já Jesus era um pacificador. Jesus falava de um reino vindouro, Jesus falava de uma paz vindoura, era uma paz que duraria para sempre, mas que não necessariamente aconteceria ali de imediato. Jesus diz: tereis aflições. E aí, para uma geração que é imediatista, é muito mais fácil pegar Barrabás, que é o cara que grita e quer resolver agora, do que pegar Jesus, que é alguém que diz que vai resolver, mas não necessariamente agora. Aí eu pergunto para você, será que a gente não se encaixa nessa realidade? Será que, se ao invés de falarmos de Israel, falarmos da igreja, essa palavra também não pega a gente? Porque a igreja também se deixa levar pelo imediatismo. Posso apertar? Quantos me deixam apertar? Posso apertar? Porque todo mundo bate no peito dizendo que é crente, dizendo que é de Jesus, mas na hora de ser de Jesus mesmo e não viver maritalmente, não quer. Vem para a igreja como se nada tivesse acontecendo. Rolou um silêncio agora, né? Vem um princípio de Cristo dizendo: é assim, e você sabe que é assim, mas você prefere viver assado. Está namorando, está aqui, ó. Ninguém está vendo. Jesus está vendo. Está lá no trabalho, todo mundo rouba. Todo mundo é todo mundo, você é você. Vai para o jogo de futebol, xinga o juiz, xinga o jogador, xinga todo mundo. Ah, mas todo mundo xinga. Se você não tem estrutura, não vai. Mas está na hora de crente ser crente. Porque aí começa a dar ruim no azeite. O produto da oliveira começa a decepcionar. No gospel, então, porque parece que os caras fizeram de maneira estratégica, sabe? Porque gospel é evangélico em inglês. Para quê? Para que falar gospel? Música é evangélica. Ué, por que tem que falar em inglês? Mas sabe o que eu começo a enxergar? Eu acho que pegaram o gospel para poder dizer que é uma coisa à parte. Evangélico, beleza. Gospel é outra coisa. Evangélico é gente que está na igreja. Gospel não. Gospel é show. Gospel é ganhar dinheiro. Gospel é a profissão. Gospel é cantar sobre amor traindo a mulher. Gospel é largar a mulher e ficar com outra. Gospel é ter filha fora do casamento, não reconhecer a filha. Pastor, o senhor está inventando moda? Não, estou falando verdade. Gospel é no mesmo ministério a mulher do outro ficar com o marido da outra, que não sei o que, e tudo numa confusão. Gospel é pastor divorciar sem problema nenhum. E ainda subir no púlpito e dizer assim: irmão, há 4 anos eu traio a minha mulher, há 5 anos eu traio a minha mulher. Mas eu estou aqui me arrependendo. Beleza, demorou, né? Demorou pra caramba para se arrepender, hein? Gospel é vir para a igreja, sabe, continuar fazendo tudo errado. Gospel é ter um Instagram, irmão, que meu Deus do céu. As fotos todas, só falam de mundo. Nenhuma fala de Jesus, nenhuma. Eu não estou falando de legenda não, porque tem uns cara de pau, homem, mulher, que tira foto, sabe, despido, e bota: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pelo menos, pelo vídeo, roupa está faltando. Que é cara de pau. Agora, uma foto mesmo, adorando ao Senhor, uma foto falando do amor de Deus, uma foto que seja relevante para que alguém aceite a Jesus. Irmãos, nós estamos sendo cercados por uma nuvem de testemunhas. Certa vez alguém escreveu dizendo assim: pregue sempre, se necessário for, fale.
Porque a nossa principal pregação não é falada, é vivida. Qual é o teu testemunho? A gente está recebendo pessoas novas para a igreja. Aí tem, sabe, aquela conversa que eu aprendi com o meu pastor. Você está aqui há quanto tempo? Você está assistindo aqui há quanto tempo? Você já conhece a escola bíblica dominical? Você já conhece o seu pastor? Você já sabe que a gente acredita nos dons espirituais? Você sabe que a gente ama a palavra do Senhor? Que a escola bíblica dominical é algo inegociável? A gente fala aquilo tudo. Aí de repente ali o camarada e tal está com um brinco. E você sabe que vai ter que tirar esse brinco? É porque eu quero que olhem para você e digam assim: ih, vai para a igreja? Dá para fazer uma oração lá para mim? Porque tem gente que há muito tempo ninguém pede oração, sabe por quê? Porque ele parece com tudo, menos com crente. Te confundem com outras coisas, menos com crente. E aí você acha que não vai dar ruim no azeite? Ah, vai. O texto é claro, eu gosto dessa versão que diz assim: o produto da oliveira decepcione. Existem, Paulo escreve dizendo que a humanidade espera com grande expectativa a manifestação dos filhos. Essa gente que está esperando a nossa manifestação, em alguns casos está decepcionada com o nosso testemunho. É isso? É isso que vai me tirar desse problema? É isso aí que vai orar por mim? É isso aí que vai me ajudar? Coitado, estou vendo ali a irmã Rose do lado da Joyce. Eu já expus a Joyce e o esposo dela aqui na quarta-feira passada. Mas no domingo passado a gente estava aqui na igreja orando, irmão. Pregando a palavra, era Santa Ceia. Não fiz apelo. A liturgia era outra. Mas estava ali a Joyce e o Wallace, né, que é o esposo dela, estava assistindo o culto. E aí a Denise usou uma expressão, sabe, que queimou no meu coração, que é o Espírito Santo pregando, é o Espírito Santo evangelizando. Eu não falei nada. Tocou no coração dele. Na quarta-feira eles estavam aqui na porta da igreja antes do culto, me esperando aqui para fazer um gabinete, já com guia, com tudo que era de umbanda, que não sei o que, estava entregando, falando: a gente quer Jesus, destrói isso tudo, a gente quer Jesus. Já pedindo: pastor, vai na minha casa, ora por nós, faz um culto lá em casa, a gente quer Jesus. Porque graças a Deus, desse altar, o produto da oliveira não está decepcionando. Mas eu preciso que Nova Jerusalém como um todo entenda isso, irmão. Porque a Bíblia fala de capa escondida. E eu vou falar um negócio para você: eu não vou perder para Ai. Porque Josué perdeu para Ai porque tinha capa escondida. Mas eu estou orando e eu estou dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou perder para Ai. E se tiver capa escondida, Senhor, desenterra essa capa. Aí domingo passado a gente teve Santa Ceia, sabe? É uma visão bonita, todo mundo pegando o cálice, o pão, ceando, que não sei o que. Mas Paulo escreve dizendo para a gente fazer uma autoanálise. E para a gente ver como está o nosso coração diante do Senhor. Porque senão, está tudo tranquilo, está tudo perfeito. Mas aí talvez você esteja se perguntando, já estourei no horário, você esteja se perguntando assim: pastor, mas Abacuque diz assim: ainda que dê problema no azeite, é porque tem um remanescente. Porque pode estar dando problema aqui no todo, mas tem alguns que não compactuam. E eu quero que você entenda: numa guerra de quem aceita tudo e de quem não aceita porque tem princípios, sempre vai vencer quem não aceita. Deus pode permitir até uma derrota para Ai para poder revelar a capa, mas a capa vai ser revelada e aquele povo vai continuar triunfando. Porque o povo que perdeu para Ai, depois que jogou a capa fora, enfrentou Ai de novo, e aí venceu. Eu estava meditando e eu gostaria de propor, como pastor, para você ler Romanos capítulo 11 esses dias e se colocar no lugar de Israel. O que Paulo fala sobre Israel, se coloque nesse lugar, para você entender que às vezes você pode
ser privilegiado e não aproveitar o privilégio. Aqui, verso 1, 11, diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Presta atenção, Jesus queria Israel, mas Israel que não quis. Aí alguém diz assim: todo mundo se perdeu. Não, todo mundo não. E Paulo diz: eu mesmo não me perdi. E isso me faz lembrar de Elias, que no momento em que estava acuado dentro de uma caverna, ele disse: Senhor, eu estou sozinho, mataram todos os teus profetas. E Deus disse: não, você não está sozinho não. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que esse trabalho de santidade parece que é nadar contra a maré, mas tem gente nadando com você. O diabo quer dizer assim: está vendo, você é o único bobo, todo mundo faz, todo mundo é permissivo, todo mundo se perde, e você está aí sozinho. Não, você não está sozinho não, existe um remanescente, existem pessoas que não dobraram os seus joelhos, existem pessoas que são crentes, existem pessoas que batem de frente, existem pessoas que influenciam, e eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Se por um acaso você se perdeu, porque tem gente aqui que não se perdeu, você vai se reencontrar. Porque tem sempre alguém que influencia. Tem sempre alguém que diz assim: você pode estar perdido, mas deixa eu te trazer para perto. E eu vou fechar te mostrando na Bíblia. Verso 17 do mesmo capítulo 11 diz assim: se alguns ramos foram cortados, eita, e você sendo oliveira brava, ou seja, sendo uma oliveira perdida, que era o que éramos, certo? Foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Você está entendendo isso aqui, irmão? Paulo está dizendo assim: se teve gente que era da igreja e foi cortado, e você que não era da igreja foi enxertado, e você hoje participa de um alimento que vem da raiz. Seguindo aqui: não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O que Paulo está dizendo assim, tem um remanescente fiel, mas esse remanescente não tem que se gloriar dizendo: eu sou crente, porque tem gente que tem um nível de justiça tão elevado que ele quer pisotear em todo mundo. Não, esses aí vão dizer assim: vem aqui, vem comigo. Você está perdido, mas vem comigo. Confrontando, batendo, igual eu estou batendo agora mesmo. Mas eu não estou batendo para humilhar ninguém não, eu estou batendo para dizer assim: sai dessa vida e vem comigo. Se liberta dessa maldição, se liberta desse jugo, sabe, tudo na tua vida está no conta-gotas, porque você vive debaixo de uma repressão. São concessões, é legalidade que você dá para o diabo. Mas eu não estou aqui te julgando, te condenando não, pelo contrário, eu estou dizendo assim: vem comigo. Paulo diz isso, não é para você julgar ninguém, porque não é você que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Então, apesar de uma palavra dura, ninguém está aqui para condenar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para te ressociabilizar espiritualmente, ministerialmente. E aí, fechando aqui o texto: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas sobretudo tema a Deus, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Tome cuidado. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem, olha aqui,
E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. O produto da oliveira pode ter decepcionado, mas a palavra de Deus pode restaurar e enxertar de novo. Vamos ficar de pé.